Bom, irmãos, meu nome é Marcos Gomes da Silva. Eu resido na cidade de Altamira, no estado do Pará. Eu já tenho mais ou menos, eu tinha na época uns 13 anos, né, de adventismo, pertencia à Igreja Mãe. E houve um período, né, que eu já vinha há algum tempo meditando em cima da mensagem. Ainda tinha muitas dúvidas, né, porque eu achava que só eu sabia dela e não queria relatar com outras pessoas. Aí conheci o irmão que era ancião da nossa igreja, que descobriu uma mensagem, né, diferente há algum tempo. Me relatou essa mensagem e eu falei para ele, né, que também já vinha pensando um pouco a respeito disso, já tinha algumas indagações a respeito deste assunto e nós começamos a conversar e ele mostrou algumas mensagens para mim que abriram também a minha mente, né? E eu comecei também a estudar essa mensagem. Foi um período assim meio crítico também, de transformação na minha vida. Me pegou um pouco de surpresa também, né, o assunto, porque a gente não esperava, né, que isso viesse a acontecer. Mas eu fui me aprofundando mais e mais. Então a gente resolveu montar um grupo dentro de um bairro aqui onde eu moro, chamado de São Domingos, aqui na cidade mesmo. E com o passar do tempo, logo no começo, eu tive um sonho. Alguns dias depois eu tive um sonho e antes disso houve um relato na igreja, uma pregação a respeito do batismo, né, a dúvida do batismo. E alguns dias depois eu tive um sonho a respeito desse batismo, porque a gente não sabia de que forma e quem seria a pessoa que teria autoridade suficiente, né, para batizar a gente dentro dos preceitos bíblicos, no qual a gente ainda não era batizado. E o sonho ele começou, foi uma noite que eu estava um pouco assim, meio perturbado, né, com essa situação. E ele mais ou menos, começou mais ou menos assim, eu estava num determinado lugar, aparentemente era uma floresta, né, e uma pessoa se aproximava de mim e falava que esse movimento não ia para frente, que era uma coisa passageira. E eu começava a conversar com esse cidadão e falava para ele que não era da forma que ele pensava, que o movimento estava forte, e ele insistia em dizer para mim que o movimento não ia para frente. Então eu comecei a andar com ele e de repente apareceu um irmão ao meu lado, e esse irmão chama-se Irmão Brito, que é um dos pioneiros aqui, né, na frente desse movimento. E comecei a conversar com ele. Aí a gente começou a andar pela floresta, indo em direção a uma praça. E de repente eu olhava para trás e via uma multidão muito grande de pessoas. E a gente chegava nessa praça, existiam mais pessoas neste lugar. Existia um local baixo e outro um pouco mais alto, no qual existia um tanque batismal nesse local. E várias pessoas. E eu subia assim numa parte mais alta do palanque, juntamente com o irmão. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava para ele: quem será digno de nos batizar? E de repente assim aparecia um senhor alto, branco. Eu não pude ver direito o rosto dele, não me foi revelado o rosto dele, mas era um senhor já de idade. E ele chegava para mim e falava: eu sou digno de batizar vocês. E a gente então se preparava para esse batismo, e a gente mergulhava no tanque batismal, e ele batizava a gente da forma correta, como era o preceito bíblico. E depois que eu me erguia da água, eu subia nesse palanque, e eu olhava e via uma multidão ainda maior. E eu perguntava: quem gostaria de se batizar no batismo verdadeiro? E todas as pessoas ali levantavam a mão. Então esse irmão passou a batizar essas pessoas também em nome de Jesus. E este sonho, ele aconteceu
logo depois eu contei para o irmão, né, o sonho que tinha acontecido, contei para o irmão Brito. Ele também se admirou um pouco com o sonho, porque até então estava essa dúvida na mente da gente, né, de quem realmente seria autossuficiente para nos batizar. E alguns dias depois ele me relatou que um irmão de São Paulo viria para a nossa cidade, fazer uma rota na nossa cidade para conhecer o grupo. E até então eu não sabia quem era. Quando ele chegou, ele ficou na casa do irmão, eu pude ir lá ver ele. E quando eu vi ele, eu falei para o irmão, esse aí é o homem do meu sonho. E ele ainda perguntou, tem certeza? Eu falei, tenho. As características são parecidas. Um homem alto, branco. Este é o homem do meu sonho, que eu sonhei, batizando nós ali naquele tanque. E até então não tinha relatado para ninguém esse sonho. Algumas vezes quando ele pregou lá no grupo, ele deu oportunidade para que algumas pessoas que tivessem algum testemunho falassem. Eu não falei, nesse dia eu me contive, eu não falei o sonho. Houve o batismo de todos, mais ou menos umas 39, mais ou menos 45 pessoas, eu acho, ali naquele momento, ali no Rio Xingu, e no qual também fui batizado. E o sonho, né, pôde se concretizar ali. Deus operou, né, na nossa vida ali, resolveu a nossa dúvida também, que a gente estava ainda com muita dúvida, quem iria nos batizar. E essa é a minha história. Espero que os irmãos que possam ter relatos parecidos, né, venham também a relatar, né, essas coisas que acontecem na vida da gente. Deus providencia tudo e com certeza Deus está provendo aí o melhor para cada um de nós. Amém. Que os irmãos